Falar dos nossos problemas nos torna pessoas melhores? Não necessariamente, mas pode ajudar um pouco. Hoje, ter uma opinião sobre tudo é uma obrigação? Uma chatice. É verdade que mulheres querem que os homens sejam iguais a elas? É justamente porque elas querem que os homens fiquem falando como elas. As redes sociais devem ser reguladas? Não. Primeiro, acho que vale a pena fazer uma diferença. Uma coisa é a ideia de que você falar das suas questões pessoais podem te ajudar se você está se fazendo para um profissional. Você falar com um bom profissional, digamos, o aporte que ele te traz na elaboração daquilo que você está fazendo, no discernimento, é outra coisa de um amigo ou uma amiga que pode até gostar de você, mas que não é necessariamente uma pessoa que está ali de alguma forma preparada para ajudar você naquilo que você não consegue ver, né? Agora, uma outra coisa é o seguinte, seria engraçado se a gente perguntasse só para cara, e cara casado ou com namorada, o que eles acham de DR, né? Eles iam todos mentir, dizer que acham ótimo, super importante para a relação, porque sabe que se a mulher visse ele falando que não gosta, ia dormir na casa do cachorro, né? Naquela noite. Mas normalmente, historicamente, os homens sempre tenderam a ter um vocabulário subjetivo mais pobre. Seja lá por que for, não estou dizendo que é natural, inato, cultural, sei lá. Agora, sem dúvida nenhuma, fica claro na fala de todo mundo que falar dos seus problemas te deixa mais leve, ajuda você a botar para fora coisas que você está sentindo. Eu não duvido, eu acho que isso é verdade na maior parte dos casos mesmo. Agora, eu acho que tem pessoas que às vezes não gostam muito de falar do que está sentindo. Então, aí, saindo do âmbito da conversa só com o amigo, né? Antes do Freud, a ideia da relação mestre-discípulo, já na antiguidade grega ou romana, para falar do universo ocidental, em que o mestre ajudava você a lidar com o que a gente poderia chamar de inquietações, o que seria muito mais a ver com qual é o sentido da vida, a vida após a morte, como deve ser a melhor forma de viver na polis, e não ficar falando da minha mãe. Na antiguidade isso era uma coisa que não existia dessa forma. A instituição da confissão na Idade Média pela Igreja Católica, ela introduziu uma ideia que o próprio Foucault vai fazer uma ponte com a psicanálise freudiana, né? Ela instituiu uma prática que é a ideia de que você confessar os seus pecados, que é isso que quer dizer a ideia confessar. Você reconhecer os seus erros diante do que seria um padre, um diretor espiritual, como se falava antes, que seria uma pessoa então que te aconselharia, te ajudaria a rezar o que tem que rezar, mas não é só isso. A boa confissão era uma situação em que você tinha lá um padre, alguém supostamente sábio e tal, com quem você conversava e te dava conselho, inclusive em cidades pequenas e tal. A emergência da psicanálise, de fato, ela instaura um discurso, digamos assim, supostamente científico, que na verdade não é. Tem muita coisa por aí que se passa por ciência, não é? Não é o caso da psicanálise. Psicanalistas nunca enganaram ninguém dizendo que é ciência do sentido empírico, experimental, como tem por aí. A psicanálise, de fato, instaura um setting, como eles chamam analítico, em que você é chamado, convocado a falar o que você sente, contar seus sonhos, falar das dificuldades que você tem. Seria, talvez, hoje em dia, eu acho, um dos únicos espaços onde você não precisa mentir. Você vai mentir em tudo quanto é lugar, hoje em dia, para conseguir coisas, trabalho, reconhecimento, amizade. Então, de certa forma, essa ideia popularizada de que falar dos seus problemas, mesmo com amigos, popularizada, falar dos problemas que você está sofrendo, da sua infância, não sei o quê, seus amores e tal, ajuda, de certa forma, a psicanálise instaurou essa compreensão moderna de que a palavra, a fala, pode curar de alguma forma.
o que a gente está chamando hoje de blá 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 promete o quê? Serve para quê? De fato, esse blá 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 que a gente está falando hoje é uma forma vulgarizada, como eu dizia antes, da ideia de que se você coloca seus problemas à mesa, então você de alguma forma está sendo mais honesto com a sociedade. Você atrai a atenção das pessoas e engaja nas redes sociais, porque a maior parte das pessoas adora fofocas privadas, principalmente de pessoas supostamente famosas. Eu lembro sempre de uma passagem do livro de um sociólogo que a gente já, inclusive, teve depoimento aqui, que eu gosto muito, que é o Furedi, que no seu livro de 2004, chamado Therapy Culture, Cultura da Terapia, e numa parte ele fala que se a psicóloga da escola chamar você na escola do seu filho, é bom você chegar e já confessar que você tem problema. Porque se você não o fizer, ela vai suspeitar que você tem problemas ainda pior. Então, esse blá 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 que a gente fala aqui é um conceito amplo que percorre tanto essa história de você ficar falando de você nas redes sociais, de você ficar contando os seus problemas para todo mundo, de você ficar conversando com a pessoa por WhatsApp horas e horas sobre coisa nenhuma, encher o saco dos seus amigos e amigas falando disso, inclui ao mesmo tempo uma cultura de falação, de opinião, como você me perguntava no começo, quer dizer, de que todo mundo tem que ter opinião sobre alguma coisa, que a gente vai ver que isso vem desde a observação do Tocqueville da democracia americana no século XIX. A democracia diz para você que você tem que ter opinião porque você é cidadão. Então você tem um monte de gente tendo um monte de opinião idiota, falando sobre um monte de coisa que não sabe, mas conta voto, influencia. Até o fato, que também acho que esse blá 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 recobre, que é a ideia de um universo que já é uma psicoterapia, digamos assim, empobrecida. Terapias alternativas, muito pouco consistentes, que fala para você que, sei lá, você veio de outro planeta e por isso que você sofre, entendeu? O blá, 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 na verdade, é alguma coisa mais pobre do que o senso comum. Então, você acha que tem uma postura, assim, da mesma forma que impera o politicamente correto, existe uma postura emocionalmente correta hoje? Acho que sim, acho que dá para fazer essa analogia. Inclusive, no mesmo livro do Furedi, ele fala que, eu repito a data, de 2004, para ficar claro que tem o quê? 20 anos essa brincadeira, quase, né? Praticamente, da datação do lançamento do livro. Ele fala, inclusive, que nessa cultura da terapia, como ele chama, quem sofre mais são os homens. Porque como os homens, sem entrar em méritos de darwinismo, cultura, inato, essas discussões intermináveis, o fato é que os homens são costumeiramente menos dados a vocabulários subjetivos, a ficar falando sobre si mesmo, né? Entre amigos, é muito mais raro um amigo ficar falando com o outro o tempo inteiro do que entre amigas, né? Os métodos de um amigo ajudar o outro podem parecer, para muitas mulheres, muito rudimentar, como, de repente, arrumar uma menina para o amigo, levar ele para encher a cara. Exatamente, né? levar para o bar. Para o bar, para encher a cara, ficar falando merda, literalmente. Então, essa coisa do que você falou é emocionalmente correto, eu diria que ser emocionalmente correto hoje é ser como as mulheres são para os homens. É você demonstrar o tempo inteiro que você tem vulnerabilidade, mostrar o tempo inteiro que você não é essa imagem que normalmente muitas pessoas criticam. Não, é a autoestima do homem heterossexual branco, sabe? Então, ele é arrogante. Então, acho que há um emocionalmente correto, sim, implícito na ideia do Furedi. E esse emocionalmente correto é você expor. Ele não pensava ainda publicamente em redes, porque não era o momento. Expor nos ambientes em que você está os seus problemas pessoais, para que as pessoas vejam que você é igual a elas. Eu acho que a psicanálise pode
Acho que a psicanálise ela pode, de alguma forma, se destruir, creio, de duas formas que me vêm à cabeça. Uma primeira forma não tem nada a ver com coach, e que é muito comum, é psicanalista começar a falar coisas do tipo a verdadeira clínica e a política, sabe? Isso é muito comum, inclusive, entre lacanianos, né? Então, psicanalista que acha que tem que estar engajado em lutas políticas e que tem que estar do lado certo da história, sabe? Isso é bem brega, aliás, estar do lado certo da história. Então, acho que isso pode atrapalhar bem a psicanálise, porque você pode começar a clinicar a partir dos clichês e chavões que caracterizam a política. Agora, os coaches, eu acho que a psicanálise pode sofrer muito com os coaches, na medida que psicanalistas começarem a entrar na onda de dizer que oferece felicidade, solução para problemas familiares, sabe esse tipo de psicanalista que fica meio picareta? Parecido com coach, né? Ou seja, um psicanalista que vende felicidade, vende entre aspas, né? Vende felicidade. Eu acho que aí a psicanálise pode desaparecer, não porque de repente os profissionais ditos psicólogos, psicanalistas desapareceriam, mas porque ela acabaria sucumbindo ou a uma clínica política ou a uma clínica implicada com algo motivacional, né? Uma outra coisa que pode levar a psicanálise ao desaparecimento, uma terceira opção que agora eu acabei de pensar, é a opção das pessoas cada vez mais por remédios, né? Que aparentemente deem resultados mais rápidos para algumas coisas. Mas eu acho que enquanto ainda existir pessoas que tenham a capacidade de escutar os outros e que não estejam movidas pela ideia de fazer os outros facilmente felizes, e pessoas, no caso dos pacientes, que ainda tenham uma mínima profundidade para querer lidar consigo mesma, que de forma a não estar querendo que o profissional a motive, mas que o profissional ajude ela a entender como ela se move no mundo, enquanto ainda existir um espaço para isso, acho que a psicanálise pode permanecer nas suas mais variadas escolas, seja a psicologia analítica do Jung, ou psicanálise inglesa, Klein, Winnicott ou Freud, né? Ou mesmo Lacan, que eu acho que os lacanianos são os que mais sofrem com a influência política, né? Mas eu entendo que, nesse sentido, a psicanálise, durante algum tempo, ela continua tendo um nicho, né? E esse nicho é o nicho que um dia foi ocupado pela confissão, né? E o que eu estou falando aqui, o Michel Foucault falou, né? E que a psicanálise acaba ocupando um pouco esse espaço de você não precisar mentir para alguém. Hoje é tão raro não precisar mentir. Você não precisa se mostrar para ninguém, né? Mostrar no sentido de fazer propaganda de si mesmo. Agora, uma coisa que tá aí na área dos coaches e tal, essa história que autoconhecimento vai fazer você feliz, né? Isso é uma puta de uma mentira.